Dessa forma, a gente consegue, vocês vão conseguir revisar, olhar o material de novo, o conteúdo novamente. Depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. E aí vocês podem olhar de novo, ou daqui a pouco encaminhar para alguém, enfim. Então, vamos lá. Então, o objetivo hoje dessa aula é falar para vocês os principais pilares em relação à performance esportiva dentro da corrida de rua, tá? Então, falar de corrida de rua, ultimamente, é o hype, né, do Brasil, assim, porque é um esporte que cresceu muito nos últimos anos, né? Eu acho que desde a pandemia ali começou a crescer cada vez mais, ano passado cresceu muito, e a gente está tendo cada vez mais corredores aí, aqueles que querem iniciar, aqueles que já estão fazendo uma distância, mas querem evoluir. E assim como a gente tem muita gente buscando a corrida de rua, muita gente buscando a evolução, tem muita gente também dentro da mídia social que acaba disseminando, às vezes, um monte de informação que não é correta, ou alimentações específicas e suplementos específicos que não fazem tanto efeito, que não é interessante para o corredor de rua. Porque a especificidade da corrida de rua é diferente, por exemplo, do ciclismo. Vai ser diferente da natação, vai ser diferente de um crossfit, vai ser diferente de outros treinamentos, principalmente porque é um exercício de impacto e nos exige mais. E aí eu resolvi falar sobre esses pilares, que eu não vou trazer somente a alimentação aqui, que óbvio que é o tópico mais importante e que eu domino, mas também outros pontos que eu acho interessantes. Bom, vamos lá. E aí a gente vai falando. Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês, né? Eu sou nutricionista esportiva já há mais de 16 anos, eu me formei em 2009 e desde 2006 eu corro. Né? Eu sempre gostei muito de correr, apesar de eu não ser uma pessoa rápida, eu gosto de fazer longas distâncias, eu vou lá no meu passinho tartaruga, mas concluo. E isso, para mim, é o que basta, assim, é conseguir correr bem, não me lesionar, fazer aquele trajeto bem, gostar do processo, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que, infelizmente, com o boom da corrida, algumas pessoas têm pulado alguns processos de treinamento, e aí, às vezes, faz uma prova de 10 quilômetros e já quer pular para uma maratona. E isso acaba trazendo riscos importantes, assim, em relação à nossa saúde, a nível de lesão. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela fez, ano passado, 2 meia maratonas seguidas, ela não tinha muita consistência em relação ao treinamento, quando ela teve uma lesão por estresse grave, que ela teve que ficar usando botinha por 2 meses e ainda não foi liberada para treinar. Então, às vezes, esse pular etapas acaba sendo complicado. Então, ao longo desse processo, eu aprendi a gostar cada vez mais dos meus processos, assim, né? Eu sou pós-graduada em nutrição esportiva e treinamento físico, sou mestre em ciências médicas e doutoranda pela mesma instituição, que é a Universidade Federal aqui, e no doutorado eu estudo a bioquímica e de forma mais precisa eu estudo o comportamento, né, das emoções negativas na motivação do comer. Então, hoje a gente sabe muito, está muito claro hoje na literatura que certas emoções negativas, principalmente o estresse, algumas outras emoções também, como tristeza, né, acabam interferindo na nossa motivação para comer. Vocês já devem ter passado alguma situação da vida de vocês que vocês recém saíram da mesa e aí vocês têm aquela vontade assim, tô a fim de comer um doce, eu preciso comer um doce agora, enfim, isso é a motivação por comer, mesmo por alguma emoção específica, tá? Então, é isso que eu estudo dentro do doutorado. Enfim, e ao longo desses anos também, sou mãe de 3 filhos, estou na labuta aí para tentar retomar os meus treinamentos e, enfim, estou conseguindo. Mas vamos lá.
Nos últimos anos, eu tenho me especializado muito na nutrição para corredores, de forma muito específica nos carboidratos. Eu acabei começando a estudar mais sobre isso, os carboidratos intratreinos também, porque a gente tem muito nutricionista também no mercado que tu questiona assim, qual o melhor gel que eu vou usar? Aquele que tu melhor te adapta. E não é assim. A gente precisa realmente entender o que tem dentro dos géis, qual a tecnologia que eles usam, qual a proporção de carboidrato, para que a gente consiga indicar isso para os corredores de rua. Não é à toa que o manual de suplementação intratreino que eu vendo, já vendi mais de 500 unidades desde o ano passado, porque é uma demanda muito falha dentro da área dos corredores e também de alguns nutricionistas, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre os pilares para os corredores aumentarem a performance esportiva. Deixa eu só deixar muito claro aqui para vocês que a performance é tu ter a melhor resposta do teu treinamento. A performance não é o ganhar uma maratona, não é eu fazer uma maratona abaixo de 3 horas, não é eu fazer uma meia maratona em 1h30, é também, mas o fato de eu fazer, por exemplo, uma meia maratona em 2h10 e fazer essa maratona bem, sem se lesionar, não tendo, por exemplo, câimbras e outros problemas durante a maratona, eu estou entregando a minha melhor performance. A corrida de rua, ela é um exercício que a gente demora para evoluir, né? Então, a gente precisa, às vezes, de alguns anos para que a gente consiga, por exemplo, fazer uma maratona abaixo de 4 horas, né? Vão ser importantes muitas maratonas para que a gente consiga fazer isso, né? Então, o processo de evolução na corrida, ele é dolorido e ele leva um pouco mais de tempo. Então, sempre lembrem, quando eu falar performance, aqui é o teu melhor resultado, aquilo que tu tá buscando dentro dos teus limites, né? Não é aquela coisa assim, quero ser um Kipchoge. Acho que a gente tem que nascer de novo, né? Para ser um Kipchoge. Tá? Então, só lembrando disso, eu queria fazer esse adendo aqui com vocês. Dentro, então, dos pilares para melhorar a performance, eu acho que a gente tem 3 pontos que são muito importantes. O primeiro deles é o sono, que há muito tempo atrás era muito negligenciado, e hoje em dia a gente tem cada vez mais estudos mostrando, né, a importância do sono com a nossa performance esportiva, a importância do sono com a nossa saúde mental, a importância do sono para inúmeras coisas, inclusive para o comer, né? Antigamente a gente achava que não existia influência, hoje a gente sabe, está muito bem documentado, que se eu como mal, se eu durmo mal, se a minha qualidade de sono é ruim, eu tenho mais momentos ao longo do dia que me dá vontade de comer, principalmente alimentos com mais carboidrato e mais gordura. Alimentos ou produtos alimentícios hiperpalatáveis, que a gente chama, né? Porque, por exemplo, salgadinho, bolacha recheada, esses produtos assim, hoje não são nem classificados como alimentos, são produtos alimentícios, né? Porque é a indústria que produz aquele alimento, ele não vem, por exemplo, de uma, sei lá, de um aipim, por exemplo, né? Não, ele é de um produto que foi feito ali pela indústria, tá? O segundo pilar, a alimentação. E o terceiro, treinamento. Obviamente que eu não vou falar sobre treinamento aqui, porque não é a minha área. Eu entendo de treinamento, eu pego uma planilha de treinamento e eu olho e eu sei exatamente o que o treinador quis dizer com aquela planilha de treinamento, intensidades, zonas de treinamento, mas eu sou nutricionista e também tenho que ser responsável e não vou ficar aqui falando sobre treinamentos, porque cada treinador também tem a sua escola, tem a sua metodologia. Então, o que eu vou falar aqui para vocês vai ser sobre a questão do sono e sobre a alimentação, tá? Então, hoje a gente sabe que a má qualidade do sono, a privação do sono, ela vai prejudicar várias funções cerebrais. Então, vocês têm que pensar que o sistema nervoso central é o que vai reger absolutamente tudo na nossa vida, em relação à nossa saúde, em relação ao nosso desempenho, em relação ao nosso estudo, ao nosso trabalho, absolutamente tudo.
E a gente sabe que essa má qualidade de sono, a privação de sono, a restrição de sono, vai acabar interferindo em funções cognitivas que são muito importantes, né? E também, de forma direta ou indiretamente, vai influenciar na nossa recuperação do nosso esforço mental e também pode vir a prejudicar e ser um componente importante ali para o desenvolvimento de alguma lesão esportiva. Tá? Então, hoje isso já é muito claro. Atletas de alto rendimento, hoje a gente sabe que tem todo um cuidado em relação ao sono, em relação, por exemplo, à meditação. Hoje em dia a gente tem muito atleta meditando, muito atleta praticando yoga também, que são alguns tipos de exercícios que acabam ativando alguns tipos de neurônios mais relaxantes a longo prazo, assim, e podem auxiliar, por exemplo, numa melhor indução do sono daquele corredor, sabe? Então, pode influenciar em vários fatores, tá? E a gente sabe, como eu falei para vocês, que quando eu durmo mal, eu como mal ao longo do dia. Comecem a perceber isso ao longo dos dias de vocês. Noites que vocês dormiram mal, dormiram muito tarde, ou trabalharam até muito tarde, que vocês até dormiram no horário, mas vocês acordaram várias vezes durante a noite, normalmente no outro dia são momentos ali, vocês vão ter alguns momentos ao longo do dia que vocês vão ter vontade de comer certos alimentos, principalmente alimentos que são cheios de açúcar e cheios de gordura. E isso vai trazer um prejuízo na reposição de glicogênio de vocês e da síntese de proteínas, tá? Para que a gente possa treinar bem, a gente precisa ter uma quantidade de glicogênio boa dentro da nossa musculatura. O glicogênio, ele só vem do carboidrato. Não existe nenhum outro nutriente que a gente consuma, né, que vai nos proporcionar, vai gerar glicogênio dentro do nosso metabolismo. O único é carboidrato. Obviamente que carboidratos de qualidade, então aqueles carboidratos que são in natura, aqueles carboidratos que são minimamente processados, né? Então, Denise, o que é um alimento minimamente processado? Arroz, feijão, a gente tem macarrão, a gente tem daí aqueles que são in natura, que vão ser as frutas, que vai ser, sei lá, batata doce, batata inglesa, enfim. Então, esses vão ser muito mais importantes para o acúmulo do glicogênio muscular, tá? E para síntese de proteína, por quê? Porque toda vez que eu treino, eu danifico estrutura muscular. Denise, mas toda vez que a gente treina, a gente danifica a estrutura muscular. Isso é normal, tá, gente? O que a gente não pode ter daqui a pouco é ter danos muito maiores. E aí a gente tem formas, inclusive, de ter danos muito maiores. Não ter um sono adequado pode ser um deles. Por quê? Porque durante esse sono que não foi bem feito, né, ali na madrugada, a gente tem uma liberação hormonal muito importante durante esse momento, né? Então, a gente tem a liberação do hormônio de crescimento, né, nesse momento do sono, principalmente ali no sono profundo. E também, se a gente tem essa privação, a gente vai alterar a secreção de cortisol ao longo da noite, né? Então, às vezes, aquelas pessoas que têm despertares muito, assim, no final da madrugada, por exemplo, é um momento também da gente aumentar um pouco mais o cortisol ali no período do sono e a pessoa, às vezes, acaba despertando. O cortisol, ele é um hormônio relacionado ao estresse, né? Então, hoje, se a gente tem um estresse físico e um estresse mental, a gente libera cortisol, isso é muito normal. A gente tem, por exemplo, situações, emoções no nosso dia, emoção de culpa, às vezes, ela também pode liberar cortisol, tá? Ter essa liberação de cortisol é normal. O que a gente não pode ter é exceder muito essa quantidade de cortisol. A corrida de rua, como é um exercício, é um esporte de endurance, que a gente chama, principalmente para quem está treinando para 15 quilômetros, 21, 42, ultramaratona, é um esporte que é estressante para o corpo.
E ele vai liberar, sim, cortisol, né? Tanto que durante os acompanhamentos de quem faz meia maratona e maratona, esse é um hormônio que é muito importante a gente acompanhar, porque se o teu cortisol está muito alto, a tua testosterona acaba baixando, assim, é uma consequência em relação à liberação desses hormônios. E uma testosterona mais baixa vai ter um prejuízo também, por exemplo, na tua síntese de proteínas, vai ter um prejuízo na tua recuperação muscular e assim por diante, tá? Então, como eu estava falando para vocês, toda vez que a gente treina, a gente danifica a estrutura muscular. Quando a gente danifica essa estrutura muscular, a gente precisa de proteínas, e as proteínas que a gente consome no nosso dia a dia, ou animais ou vegetais, tá? Elas fazem uma reparação desses tecidos musculares, tá? Que a gente está danificando ali. Então, pessoal, é muito importante a gente cuidar a qualidade do sono. Então, o tempo de sono que vocês têm, a qualidade e a quantidade, né? Então, a quantidade em relação a horas de sono e qualidade em relação ali se desperta durante a noite. Por exemplo, é muito comum eu atender corredores que acordam 2 ou 3 vezes para ir no banheiro de noite. Assim, é algo comum, mas não é normal. Né? Então, assim, esse despertar, Denise, mas logo eu volto a dormir, mas tu despertou, né? Então, toda a tua cascata ali hormonal, ela vai estar prejudicada, tá? Então, cuidem muito em relação a isso. Tem algumas pessoas, por exemplo, que sofrem, principalmente mulher, período do climatério e menopausa, tem muita alteração de sono. Né? Acaba tendo os fogachos também e tal, e isso acaba prejudicando muito a questão, às vezes, ali da performance na corrida. Então, cuida, a gente tem alguns alimentos, temos alguns suplementos que podem auxiliar no processo de melhorar a qualidade do sono, né? Então, assim, Denise, o que de alimentos que a gente tem que tem um pouquinho de melatonina, tem um pouquinho de triptofano, que são nutrientes que são importantes a gente utilizar no período da noite. Por exemplo, kiwi ou kiwi, né? Depende do estado aí, é um alimento que tem melatonina. E aí é super indicado a gente utilizar umas 2 porções antes da gente dormir. Se a gente colocar, por exemplo, um kiwi junto com um pouquinho de chocolate que vai ter L-teanina, que é chocolate amargo, tá? Não é esse chocolate cheio de porqueira. Também vai nos proporcionar ali, vai ajudar um pouquinho do sono. Se eu tomar leite antes de dormir, que tem triptofano, vai auxiliar também antes do sono. A banana também tem, né? Tem a banana, tem o morango, o kiwi, a aveia também tem, tá? E alguns trabalhos nos mostram também que ingerir carboidrato antes ali de dormir, né? Ali no período ali do jantar, também proporciona ali uma melhor condição em relação ao sono. Denise, então eu posso comer uma pizza e dormir. Não, gente, não é esse tipo de carboidrato, tá? Mas agora aquele carboidrato do prato ideal que eu expliquei lá para vocês, esse sim vai beneficiar vocês. Mas obviamente que é importante também a gente ter um tempo de digestão, né? A gente comer e logo em seguida ir dormir também não é muito legal. Denise, eu tenho uma condição específica que eu chego do trabalho muito tarde, é o horário que eu tenho para jantar. Bom, não tem muito o que a gente fazer. É que nem a gente pegar uma mãe que tem filho pequeno e que ela vai ter restrição de sono, né? Não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que tentar o mínimo possível fazer algumas situações ali para ver se dá uma amenizada, né? Daqui a pouco, em dias que são muito importantes, em dias que vai fazer um treinamento mais longo e tal, tentar cuidar, pedir lá para o marido acordar, enfim, né? Então, dá para a gente ir fazendo essas estratégias. Uma coisa que é muito comum também são os corredores, tem alguns corredores que trabalham de madrugada, né? Então, pessoal, às vezes, da área da saúde, ou se não, de uma parte mais industrial, enfim, às vezes trabalham de madrugada, né? E aí é interessante que a gente corrija a questão da alimentação nos momentos que essa pessoa vai dormir. Né? Então, bom, qual é o momento que ela chega em casa? Ela chega em casa às 7 horas da manhã, ok, então a gente tem que ajustar uma refeição ali de café da manhã que vai ser legal, mas que não dê um grande volume para que ela consiga dormir.
Recuperação de sono é só na madrugada. Não existe a gente, eu fico noites e noites sem dormir e eu recupero de tarde, eu durmo depois. Não adianta. Normalmente a cascata hormonal, ela vai, em relação ao sono do ciclo claro e escuro, que a gente chama, a gente só vai ter nesse momento, tá? Então, no momento agora, por exemplo, tá escuro, tá noite, a gente já vai tendo uma queda da luminosidade, já vai tendo liberação de melatonina e tal, e assim por diante, tá, pessoal? Então, assim, mas eu recupero depois, tipo, não recupera, não dá para recuperar, tá? Então, acho que é importante deixar claro isso. E outras questões também de higiene do sono, gente, que é muito importante. A questão do telefone celular, antes ali de dormir, acaba atrapalhando bastante. Então, assim, não adianta vocês ficarem, Denise, eu comprei a melhor melatonina do mundo, aquela que custa R$ 200 o pote, que é importada, não sei o que, isso, aquilo, outro. Se tu ficar no telefone antes de dormir, não vai fazer efeito, né? Tu vai estar prejudicando a liberação daquela melatonina. Então, não existe nenhum suplemento que vai ser milagroso, que vai simplesmente, digamos, ter um efeito acima da tua rotina. Né? Então, assim, eu uso creatina. Agora, se eu fico comendo super mal ao longo do dia, não almoço direito, fico me entupindo de porcaria, vai adiantar a creatina? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, a rotina de vocês também é importante. Então, essa questão do telefone é muito importante, tentar ali reduzir a questão de telas a partir de 9 horas, 8, 9 horas. O ideal seria 8, 9 horas ali, tá? Não ter televisão no quarto, tentar fazer uma leitura antes de dormir, uma leitura com um livro mesmo, ao invés daqui a pouco no telefone e com o Kindle aquele, né? Outras coisas também que auxiliam bastante é a questão da meditação. Né? Pode tentar colocar ali uma meditação guiada. Muita gente fala assim, Denise, eu não consigo meditar porque eu sou muito agitado. É exatamente por ser agitado que tu precisa fazer um processo de meditação, né? Porque a meditação ela vai ativar neurônios mais relaxantes, mais tranquilizantes. Eu, por exemplo, eu não consigo meditar sozinha, somente eu ali ficar pensando, eu fico pensando em milhões de coisas. Então, o que eu faço? Eu coloco uma meditação guiada, e daí eu sempre vou escutando a voz daquela pessoa, vou prestando atenção, quando vê eu induzir meu sono, eu dormir, né? Então, é uma alternativa que eu gosto bastante. Inclusive, eu tenho uma paciente minha que a gente fez um acompanhamento muito legal no ano passado, a Gabi, ela tinha problemas gastrointestinais durante o longo, assim, ela fazia anos que durante o longo ela precisava parar para ir no banheiro. E uma das ações, por exemplo, que a gente trabalhou muito foi antes dos treinos longos, antes das provas delas, a gente fazer esse processo de meditação. Por quê? Porque existe uma conexão no sistema nervoso central e intestino, né? Então, a gente tem o nervo vago que ele vai lá para o nosso intestino. Então, existe essa relação. Né? Tem muita gente que fala assim, que já começa a ficar nervoso antes do longão, porque fica pensando que eu vou ter que parar para ir no banheiro, e não sei que quando vê, vai, né? Precisa ir. Por quê? Porque existe essa relação. Então, é algo interessante, tá? Bom, alguém tem alguma dúvida em relação ao sono? Não? Então tá. Vamos lá. Um detalhe que eu não falei ali na questão da higiene do sono, tentem o último café do dia ser ali em torno de 2 horas da tarde, tá? Café, chá preto, chás com cafeína e tal, de noite, vão interferir na questão do sono durante a noite, tá? Principalmente na qualidade do teu sono. Bom, então vamos mais para a parte agora aqui da alimentação do corredor, tá? Quais são os pontos que são importantes do corredor de rua entender? A rotina de alimentação diária tem que ser uma rotina de alimentação baseada em comida de verdade. Não adianta, tá, gente? Não, isso
é muito importante a gente colocar em prática, assim, comida básica, comida do dia a dia, arroz, feijão, carne, se a pessoa come, é usar salada, é usar fruta, é usar vegetais, é não sei o que, assim, não adianta, é comida básica mesmo do dia a dia, tá? E obviamente que a gente tem que também entender que tem dias, por exemplo, eu tenho um treinamento que é super leve. Bom, então daqui a pouco nesse dia eu não preciso ali ter uma grande quantidade de carboidrato no dia e tal. Se no outro dia, por exemplo, de manhã, eu vou treinar pela manhã cedo, putz, será que é interessante eu fazer um jantar zero carboidrato? Não é muito interessante, porque eu não vou ter uma produção de glicogênio. E aí isso pode vir a prejudicar o meu treino no outro dia, tá? Se alguém pensa assim, Denise, mas o jejum, eu treino em jejum, eu não sei o quê. Gente, jejum não gera performance, isso aí é besteira de Instagram, é de quem quer vender disseminando má informação. Não existe relação de jejum e performance, tá? Então, até pode ser um dia uma live que eu vou fazer de forma exclusiva somente sobre esse assunto, tá? Mas, enfim, a alimentação do dia a dia precisa ser baseada em comida de verdade, vocês ajustarem, né? Café da manhã, almoço e jantar, sempre com os 3 grupos de nutrientes, então sempre com carboidrato, proteína e gordura de qualidade, e ajustar os pré-treinos de acordo também com a intensidade de treinamento. Intra-treino também, a mesma coisa, pós-treino também, e a alimentação para o longão, pensando já na estratégia de prova, tá? Então, aqui eu vou passar um por um. Alimentação diária. Precisa ser focada frutas e vegetais, tubérculos e cereais, leguminosas, carnes não processadas e ovos, oleaginosas, leite derivados e temperos naturais. Claro que, né, gente, leite derivados. Bom, tem gente que não come, tem gente que tem intolerância, ou se não tem algum tipo de alergia relacionada a isso. Então, então a gente tem que mudar esse grupo alimentar, né, de forma mais específica para essas pessoas. Tem algumas pessoas, por exemplo, que não toleram leguminosa. Se elas comem leguminosa, elas ficam com uma digestão muito ruim, enfim. Então, obviamente, aqui a gente precisa respeitar muito a individualidade da pessoa. Mas avaliem, pensem hoje quantas frutas e vegetais vocês comeram. Tinha 5, 6 tipos diferentes no teu dia? Esse seria o ideal. 5 cores diferentes no dia, tá? Na hora do almoço e do jantar, também tentar ali proporcionar 3 cores diferentes, né? Eu também sei que, às vezes, ali no dia a dia acaba sendo ruim, acaba sendo ruim, enfim, a questão da organização, mas dá para a gente se organizando, dá para fazer. Tem uma pergunta aqui, só deixa eu, que eu achei interessante, eu vou falar aqui, peraí só um pouquinho. Opa, abri. Aqui, ó. A Mari perguntou: Oi, Denise, pensando no período de base, vi alguns nutris falando de reduzir bastante os carbos nessa fase. O que acha? Eu acho que não é comprovado. Porque o que acontece? Na verdade, qual é a justificativa para eles reduzirem carboidrato nessa fase, tá? É que treinar com baixas quantidades de glicogênio muscular, a gente vai ativar algumas proteínas musculares, PGC1-alfa, PPR-gama, que são proteínas que ativam a biogênese mitocondrial. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a organela que tem dentro da nossa musculatura, e essa organela, ela tem a capacidade de oxidar gordura, oxidar a gordura ali que a gente ingere, tá? Só que o que acontece? A gente tem pouquíssimos estudos relatando isso, e os estudos que a gente tem com uma amostra muito pequena de 8, 9 ciclistas, tá? Então, não é uma coisa que está realmente comprovada cientificamente. O que eu preciso para comprovar cientificamente? Eu preciso ter um ensaio clínico randomizado com muita gente. Ou seja, eu preciso pegar 500, 600 pessoas, eu preciso ter uma amostra realmente robusta, né? Então,
não quer dizer, por exemplo, que eu treinar com uma quantidade menor de carboidrato, eu vou aumentar a biogênese mitocondrial, porque isso tem relação também com os nutrientes que a gente consome no nosso dia a dia, tá? Então não é certo que isso vai acontecer. E outro detalhe também, quando a gente treina endurance, e aí qualquer tipo de endurance, pode ser a corrida, pode ser o ciclismo, pode ser a natação, pode ser um triatlon de longa distância, a gente aumenta a produção de mitocôndria. Então, não tem por que eu colocar uma quantidade pequena de carboidrato que vai tirar a performance do meu corredor. E sem contar que comer menos carboidrato, eu aumento mais a quantidade de cortisol durante a corrida. E aí eu tenho uma produção de citocinas pró-inflamatórias muito maior e o risco de lesão muito maior. Então, é uma estratégia que eu não gosto de fazer. Eu sou das que não restringem carboidrato. A gente, obviamente, para o objetivo da pessoa, eu quero reduzir gordura, ela vai ter que restringir um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura e um pouquinho de proteína também, né? Mas não é uma restrição absurda como a maior parte das pessoas acaba fazendo e alguns profissionais também acabam fazendo. É porque é muito fácil emagrecer um corredor tirando comida. O difícil é emagrecer o corredor ele comendo. Né, o que eu sempre falo para as minhas alunas nutricionistas, por exemplo. Eu cortar a alimentação de alguém, é óbvio, a pessoa ela vai emagrecer. Né? Mas ela fazer isso de uma forma baseando ali em comida de verdade é muito mais difícil. Bom, vamos lá. Em relação, então, pessoal, ao pré-treino, tá? O que é importante vocês ajustarem? Vocês pensarem que vocês precisam ter diferentes pré-treinos. Eu preciso ter um pré-treino de força, eu preciso ter um pré-treino de tiro ou de intervalado, né? Depende ali do que o profissional que vocês treinam coloca, e também um pré-treino de longão. Ah, Denise, como é que eu respeito mais ou menos isso? Bom, pré-treino longão, eu preciso ter uma quantidade obrigatoriamente de 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Então, se eu peso 70 quilos, eu vou consumir 70 gramas de carboidrato. Então, por isso que eu não gosto, até um dos colegas lá, um dos corredores botou assim, Denise, por que tu não gosta de prescrever a banana no pré-treino? Porque eu vou ter que comer mais banana. Uma banana tem 30 gramas de carboidrato. E aí, comendo mais banana também, eu acabo aumentando a quantidade de fibra e para a digestão acaba sendo muito ruim para várias pessoas. Em relação aos treinamentos de tiros intensos, é muito mais importante o meu jantar lá, se tu treina no período da manhã cedo. Se tu treina, por exemplo, final da tarde, vai ser muito importante o teu café da manhã e o teu almoço. Então, eles precisam ter boas quantidades de carboidrato. Eu preciso fazer o pré-treino antes do tiro e do treinamento intervalado somente para manter estável a minha glicose durante o meu treinamento. Tá? E também possibilitar a entrada dessa glicose na minha estrutura muscular de uma forma mais rápida. Mas eu não preciso ter quantidades maiores de carboidrato nesse pré-treino. E o pré-treino força, e eu posso colocar, por exemplo, um pouco mais de fibra, eu posso colocar o carbo com um pouquinho de proteína, aí depende também da digestibilidade daquele corredor de rua, tá? Em relação ao intratreino, não é, gente, qualquer tipo de gel de carboidrato, não é somente assim, eu vi que um corredor colocou ali hoje, eu uso 2 géis. A gente precisa ter uma proporcionalidade em relação aos tipos de carboidrato que a gente tem nos géis de carboidrato. Então, quais são os tipos de carboidrato que a gente tem lá dentro? Normalmente a gente tem glicose e frutose. São esses 2 tipos de carboidrato que a gente tem e que os estudos nos mostram que é efetivo. Denise, por que obrigatoriamente eu tenho que ter essa glicose e essa frutose? Porque eles vão ser absorvidos no meu intestino por transportadores diferentes. Então, por exemplo, se eu uso um gel de carboidrato que é super rico em glicose, ou, por exemplo, uma maltodextrina que é só glicose, ou se não, uma palatinose que é só glicose,
eu sobrecarrego os meus transportadores lá no meu intestino e eu não consigo colocar direito essa glicose para minha corrente sanguínea. Isso pode me gerar, por exemplo, uma diarreia. Então, eu tenho que ter uma proporcionalidade entre glicose e frutose. Porque os caras viram, eles pegaram alguns triatletas na época, isso foi em 2010 que teve esse estudo, foi o estudo desse autor pioneiro, assim, que descobriu essa combinação desses carboidratos, que ele via que quando a gente utilizava glicose e frutose, eu produzia mais energia, a gente produzia mais ATP, tá? Que é uma molécula que a gente tem dentro de todas as nossas células e que vai ser muito importante para a nossa produção de energia para contração muscular. Então, digamos, eu metabolizava, eu digeria muito mais rápido do que se eu ficasse usando somente um tipo de carboidrato. Existe uma proporção adequada. Eu posso fazer glicose 1 para 0,8, né? Então, 1 de glicose, 0,8 de frutose, 1 para 1 ou 2 para 1, 2 de glicose e 1 de frutose. Então, por isso que, por exemplo, assim, não é interessante eu dobrar a quantidade de gel de carboidrato, que eu vou mudar a proporcionalidade. Géis de carboidrato que são muito baratos, normalmente são géis que são 4 para 1. Ou seja, 4 gramas a cada 4 gramas de glicose, eu tenho 1 grama somente de frutose. E aí, para a digestibilidade, acaba sendo muito ruim. Eu vou fazer um treininho ali de 5, 8 quilômetros, não vai te dar problema. Agora, se tu fica usando muito esses géis em treinamentos mais longos, pode ter certeza que vai dar problema. Pode ter certeza. Aquele gel de carboidrato que a colega, por exemplo, colocou ali da Dux, é um gel de carboidrato que eu não indico. Por quê? Porque ele não tem esses 2 tipos de carboidrato. Ele tem a sacarose invertida, que é como se fosse a sacarose é a combinação de 2 tipos de carboidrato. É como se eu precisasse ingerir aquele gel de carboidrato, eles colocam uma enzima lá dentro para quebrar aquela sacarose em glicose e frutose. Só que, às vezes, o teu intestino pode não ser tão bom, pode não ter essa habilidade, e aí a quebra vai ser ruim. Então, é importante a gente pensar no tipo do gel de carboidrato, na quantidade de carboidrato e também no uso, no tempo de uso, tá? Em treinamentos longos, tem que utilizar a cada 30 minutos. Denise, mas eu não vejo necessidade. Tu nunca vai sentir necessidade. Tu só vai sentir quando tu quebrar. E quando tu quebrou, não tem o que fazer. Tu só vai sentir quando tu tiver cãibra. Aí tu, não, mas a cãibra eu comi pouco sódio. Não, a cãibra ela é multifatorial. Tu pode ter te entupido de sódio, mas se tu não tiver glicose o suficiente na tua corrente sanguínea, não vai fazer diferença nenhuma. Então, e também na tua produção de lactato, que tem uma relação também com o metabolismo dos carboidratos. Então, pessoal, tem que consumir a cada 30 minutos. Denise, eu vou fazer uma maratona e uma meia maratona. Devo consumir em todos os longos? Sim. Por quê? Porque tu tem que treinar a habilidade do teu intestino suportar a quantidade de carboidrato. Vou dar um exemplo assim para vocês. Às vezes eu coloco ali para os meus pacientes o gel a cada 30 minutos. E aí sugiro as marcas específicas. E aí chega, Denise, mas é 1h30, não vejo necessidade, por que eu uso? Exatamente por causa disso. Porque numa maratona, por exemplo, tu vai utilizar numa quantidade muito grande. Então, tu tem que aprender, tu tem que ensinar o teu intestino a tolerar esse tipo de carboidrato. Então, não é somente usar o gel de carboidrato uma vez. Uma vez eu passei mal, é por causa do gel. Não pode ser. Talvez não seja por causa do gel. Seja da tua alimentação no dia anterior. Seja da qualidade do teu intestino, né? Lá no grupo eu coloquei lá para vocês, para avaliarem, como é que vocês vão avaliar o intestino. Se vocês têm fezes do tipo 5, 6 e 7 de forma frequente, é porque o intestino de vocês está ruim. A creatina que vocês usam não está absorvendo, os alimentos que vocês estão usando não estão absorvendo direito, e aí não adianta o melhor suplemento do mundo, que a pessoa não vai ter performance direito, tá? Então, cuidem isso. Treinos longos precisa usar o gel, e aí também temos alguns alimentos que a gente pode
utilizar como substituto, mas a gente sempre tem que cuidar a quantidade de carboidrato. Tem que ser ali no mínimo entre 25 e 30 gramas de carboidrato esses alimentos. Se tu ficar, por exemplo, utilizando para fechar a quantidade de carboidrato, tu precisa usar 5, 6 daquele alimento, aí, opa, dá uma cuidado. Treinamentos curtos e intensos também é importante a gente usar carboidrato. Eu não gosto de indicar, tá, pessoal, para treinos curtos e intensos, gel de carboidrato. Eu acho que fica muito caro no nosso dia a dia a gente ficar utilizando gel de carboidrato bom todos os dias, entende? Então, aqui é bebida caseira com carboidrato, tá? Então, quem tem o meu manual de suplementação intratreino, pode usar lá o mix de carboidrato tranquilamente durante os treinamentos intervalados e desce redondinho. Ele é muito bom, tá? Em relação ao pós-treinamento, qual é a nossa combinação perfeita em relação ao pós-treino? É ter uma refeição combinando carboidrato, proteína e, se possível, a creatina. Tá? Quando a gente tem essa combinação, ela é uma combinação perfeita. Hoje os estudos já nos mostram muito claramente isso, tá? E, gente, não pensem que o pós-treino de vocês, ele é somente logo após o treino. Não, a recuperação muscular de vocês dura no mínimo 24 horas. Então, tu treinou na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã, tu ainda está em processo de recuperação. Aí, na terça-feira de manhã, a gente treinou, sei lá, força até a quarta-feira do outro dia. E, às vezes, dependendo do exercício, dependendo ali do treino de força, tu até pode ter um efeito de 72 horas para o teu processo de recuperação. Então, não adianta, por exemplo, eu acho assim, um crime a pessoa fazer um longão e sair do longão tomando cerveja, por exemplo, sabe? Que isso é muito comum a gente ver em grupos de corrida, assim, sabe? E tem que cuidar muito, porque é o momento que a tua estrutura muscular ali quer muito nutriente, né? Então, fazendo essa combinação de carboidrato, proteína e creatina é muito interessante. Denise, que refeição, por exemplo, que eu posso combinar carboidrato e proteína? Sei lá, vocês podem fazer um sanduíche de ricota com geleia, por exemplo, né? Porque a ricota, ela é riquíssima em proteína, ela é riquíssima em soro do leite, né? Ela é feita, inclusive, de soro do leite do mesmo produto que é feito whey protein, por exemplo, né? Então, é uma alimentação ali que a gente consegue legal e consegue se recuperar, tá? Então, vocês saírem do longão de vocês, aí até chegar em casa, até tomar banho, e não sei o quê, aí correu, terminou de correr 9 horas da manhã, aí vai comer meio-dia e pouco. Aí, no turno da tarde, como é final de semana, é sábado e tal, não cuida o que come. Aí fica um déficit de caloria absurdo, um déficit de caloria, um déficit em relação à quantidade de carboidrato, em relação à quantidade de proteína, e aí não dá certo. Né? Aí a pessoa demora muito mais para evoluir em relação aos treinamentos dela, tá? Alimentação pensando no pré-longo e no pós-longão, tá? Por que eu faço essa distinção ali dentro dos planos alimentares e das recomendações para o pessoal que vai fazer meia maratona e maratona? Porque se tu faz o teu longo no sábado, a sexta-feira é um dia que tu precisa ter um pouco mais de carboidrato. Ah, Denise, mas esse mais de carboidrato vai ser prejudicial, vai me engordar? Não, não vai engordar. Talvez o máximo que vai fazer é aumentar o peso na balança, porque quando eu coloco o glicogênio para minha estrutura muscular, eu puxo água junto e incha. É por isso que, às vezes, aqui eu sempre brinco, né, com alguns dos meus pacientes, inverno, alto do inverno, eles vão para Gramado e passam sábado e domingo comendo, ou daqui a pouco passa somente sábado comendo mais e tal, mais carboidrato, e aí ela chega lá na segunda-feira, vai se pesar, aumentou 3 quilos. Não foi 3 quilos de gordura.
Porque quando a gente ingere mais carboidrato, a gente puxa água também para dentro da nossa estrutura muscular. Então, isso é normal, tá? Então, a quantidade de carboidrato de vocês precisa ser um pouquinho maior, pensando já na alimentação que tu vai ter lá no teu pré-prova. Ah, Denise, eu vou viajar para fazer a minha maratona. Tá, então na sexta-feira tu vai pegar os alimentos que tu vai ter lá naquela cidade. Ah, pão. Pão é universal, temos em todos os locais do mundo, né? Então é uma coisa fácil. Macarrão, temos em todos os locais do mundo, né? Então a gente tem que treinar esse dia anterior, tá? E, obviamente, que junto a gente tem que fazer uma estratégia de hidratação também, tá? No pós, eu preciso ter uma quantidade... Claro, o intra também, né, gente? Mas a gente já falou sobre o intra-treino lá no outro tópico. Mas o pós-longo, eu também preciso ter uma quantidade de carbo. Por exemplo, a colega que colocou hoje lá aquele isotônico low carb. Não faz sentido usar ele no pós-treinamento. Né? Faz sentido daqui a pouco eu usar em outro momento do meu dia, mas naquele momento que a tua musculatura está pedindo glicose, não faz o menor sentido. A gente precisa colocar carboidrato nesse pós-treinamento. E precisa ser uma alimentação mais rica também em antioxidantes. E aqui, gente, eu não coloco antioxidantes, cápsula de não sei o quê. Não, gente, antioxidante vindo de fruta. Fruta, o que tu conseguir de frutas vermelhas, o que tu conseguir, por exemplo, de frutas roxas. Açaí é um alimento que tem um puta de um potencial anti-inflamatório e antioxidante. Açaí, cacau. Cacau tem uma quantidade de antioxidantes absurda também, né? Então, é importante a gente incluir esses alimentos no nosso momento pós-longo. Né? Pode ser no pós-longo ali, pode ser no período da tarde, mas a gente precisa, e no domingo também a gente precisa ter lá, se o teu treino foi no sábado, então no domingo também tu precisa ter um aporte adequado desses alimentos antioxidantes, tá? Então, assim, pessoal, pensando nessas estratégias, a gente consegue ter sucesso, né, em relação à nossa performance na corrida, em conseguir atingir aquele RP, a gente conseguir atingir aquela distância, né? Então, treino, sono, ter uma rotina legal vai fazer muita diferença na performance esportiva de vocês, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas pacientes minhas que fizeram, por exemplo, a maratona de Porto Alegre no ano passado. Para quem não é daqui, mas provavelmente vocês se lembram que a gente teve a enchente aqui em Porto Alegre no ano passado, então a maratona, ao invés de ser feita em junho, foi feita no último final de semana de setembro. E foi muito, muito, muito quente, assim. Muita gente quebrou, né? E aquelas pessoas que tiveram cuidado com a questão da hidratação, que fizeram uma estratégia de alimentação ajustada, legal para a prova, tiveram sucesso. De todos os pacientes que eu tive nessa prova, teve um paciente que realmente não teve sucesso na prova, que eu gosto também de falar que a gente às vezes não tem sucesso, mas porque ele foi um paciente muito teimoso. Ele teimou comigo de que ele queria somente usar bala de carboidrato, aquelas balinhas que tem como substituto de carboidrato, acho que todos vocês já devem ter visto, que a cada 4 balinhas substitui um gel, né? A gente tem mais ou menos ali 30 gramas de carboidrato. Então, a cada 30 minutos ele tinha que comer aquela quantidade de balas. Obviamente, ele não suportou comer, né? E foi uma coisa que na nossa consulta pré-prova, eu falei para ele, não dá, mas é a tua conta em risco. Eu vou te indicar uma mistura de bala junto com gel de carboidrato. Ah, mas eu quero. Eu falei, bom, mas é a tua conta em risco. E aí passou super mal, ele se desidratou. Aí, para piorar, os amigos trouxeram Ruffles para ele durante a prova, batata frita do McDonald's, para vocês terem noção. Aí, óbvio, né? Esse cara chegou muito mal e ficou lá no posto de saúde que tinha lá da maratona. A maratona terminou ali 1h da tarde, ele ficou lá até as 4 horas da tarde tomando soro. Não sei quantas vezes ele desmaiou. Então, assim,
não adianta, assim, maratona e meia maratona, até meia maratona, porque a meia maratona no sábado também estava muito quente, assim. Ela sempre cobra o seu preço, né? A gente que, às vezes, ali faz algumas cagadas, né? Desculpa a expressão, pode cobrar o seu preço, e quando cobra o preço, não é um preço muito barato, tá? Então, aqui tem um exemplo de algumas das minhas pacientes que deram super certo. Essa aqui é a Gabi, por exemplo, que ela fez a meia maratona de Porto Alegre. Ela fechou em 1h30, cravou lá o RP dela na meia maratona. Essa aqui que eu comentei para vocês que tinha bastante problemas gastrointestinais e tal, e a gente conseguiu fazer uma boa de uma correção ali ao longo do processo dela, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, tá, Denise, ok, tu deu essa aula, falou várias coisas pra gente que são importantes, né? Mas como é que eu posso ajustar tudo isso dentro da minha rotina sem ter um acompanhamento personalizado, sem ter um acompanhamento exclusivo, tá? Então, queria apresentar para vocês, eu fiz um acelerador de resultados para corredores de rua, que é o Nutrição para o Asfalto, tá? É um programa de aceleração de 4 semanas, que dentro desse programa de aceleração, vocês vão receber uma estratégia alimentar por semana, ou seja, um cardápio por semana, com alimentação do dia a dia de vocês, com alimentação pré, intra e pós-treino também. Além desse cardápio ser, ele é sempre encaminhado no sábado, para que na segunda-feira vocês consigam já fazer um novo cardápio, tá? Além desse cardápio, eu coloquei também um cardápio de estratégia para o dia antes do longo, que vai ser também aquela alimentação que tu vai treinar para a tua estratégia de prova. A estrutura do intratreino e do pós-longo. Denise, por que são 4 cardápios que tu vai disponibilizar, por exemplo, em 4 semanas? E por que tu só vai disponibilizar uma estratégia? Porque a estratégia a gente tem que treinar. Não dá para a gente ficar mudando semanalmente a estratégia. Então, se antes lá da prova tu comeu macarrão com molho vermelho, é macarrão com molho vermelho que tu tem que comer. Eu não vou ser louca e te dizer assim, não, vamos colocar macarrão com molho branco. Não, vai dar problema, tá? Então, as estratégias que vocês têm que usar pensando na estratégia de prova, ela tem que ser única. E tem que, obviamente, estar disponível em qualquer local que vocês forem, tá? Além desses cardápios e das estratégias, vocês vão ter 3 encontros ao vivo comigo. Então, o primeiro encontro é no dia 24 de fevereiro, que já é na próxima semana. Depois a gente tem um encontro do dia 17/3, que ele é um encontro principalmente para tirada de dúvidas. E aí, no dia 31 de março, vai ser um encontro finalizando o nosso acelerador de resultados. Denise, qual vai ser o assunto desse último encontro? Vai depender da nossa jornada, né? Então, assim, tem gente que tem muita dúvida específica em tal coisa. Então, vou dar uma orientação no geral ali para todo mundo sobre isso, tá? E assim por diante. Então, o primeiro encontro, ele além de dar a base de organização de vocês para alimentação, para suplementação, quais os suplementos que são interessantes de vocês investirem. Eu sou uma nutricionista que uso poucos suplementos, eu não gosto de ficar utilizando um monte de suplemento. Denise, mas eu fui numa Nutri que me deu uma lista de 10 manipulados. Tá errado, gente. Tá errado. A gente não tem evidência científica para isso tudo, tá? Então, assim, são poucos suplementos que a gente tem evidência científica, tá? Então, o primeiro encontro a gente vai falar sobre organização da alimentação, suplementação, como vocês podem substituir os alimentos, tá? Como fazer nas estratégias pré, intra e pós-treinamento. Então, aqui eu vou falar das marcas de géis de carboidrato, qual o melhor gel de carboidrato para vocês, quais são os melhores pós-treinos que vocês podem ter, e aí utilizar isso ali dentro dos cardápios de vocês, tá? O segundo encontro é o encontro para tirar dúvidas mesmo, né? Aquele encontro para a gente ir trocando ideia e tirar todas as dúvidas que vocês estão tendo ali ao longo do processo. E o último encontro, então, é o fechamento desse acelerador de resultados, tá?
Então, dentro do acelerador, o que vocês vão ter como estratégia, né? O que vocês vão ter acesso? Vocês vão ter 4 estratégias alimentares no mês, com um cardápio diário e com alimentação pré, intra e pós-treinamento. Uma estratégia no pré-longo, intra-longo e no pós-longo, tá? 3 encontros ao vivo comigo e suporte no WhatsApp. Aí tu vai me dizer assim, Denise, como é que eu vou saber aqui no intralongo? Porque tem gente que pode se inscrever que vai fazer 10 quilômetros. E tem gente que vai se inscrever porque vai fazer 21 quilômetros. Mas eu vou, quando vocês... Denise, me interessei, gostei, eu quero participar do acelerador. Tu vai efetuar o pagamento e aí eu vou te mandar um questionário para entender como é que tá a tua rotina de alimentação, para entender como é que tá a tua estratégia de prova, entender quais são os sintomas que tu tá tendo também, sintomas e sinais clínicos, para eu ajustar esse intratreino de vocês, tá? Isso aqui é muito importante de eu colocar, tá? As estratégias alimentares de cardápio, elas não são estratégias personalizadas igual eu faço numa consulta, tá? Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro. Mas são estratégias baseadas em todo o meu conhecimento e em toda a prescrição que eu faço para que os meus pacientes corredores tenham resultados, tá? E claro que eu também não sou nem a louca daquela coisa assim, 3 da tarde a Denise está indicando para a gente comer bolinho feito com farinha de amêndoas que precisa de... Gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que sou extremamente prática. Eu tenho 3 filhos. Se eu não for prática na minha vida, eu estava perdida, né? Então, assim, eu não suporto essa coisa de um monte de receita ao longo do teu dia a dia. Não dá. Tu precisa ter alimentos rápidos ali para tu comer. Tu precisa ter alimentos que vem em pacote que tu saiba que são bons, e isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que eu vou ensinar para vocês, né? Saber fazer uma leitura de rótulo para ver o que pode ser usado ou não pode ser usado, né? Então, assim, eu tenho essa total noção, tá? Eu gosto de deixar bem claro, porque tem gente que não tem, né? Então... Além dos cardápios, das estratégias, o que vocês vão ter acesso? Vocês vão ter acesso a e-books de diferentes receitas, né? Então, de shakes, né? De receitas que vocês podem utilizar no turno da tarde, algumas receitas que vocês podem utilizar, por exemplo, de shakes, de recuperação e assim por diante. Vocês também vão ter o acesso ao manual de suplementos intratreino para corredores e o plano mensal do Clube Comer para Correr, que é um clube que eu fiz específico para corredores de rua, né? Então, é um clube de assinatura em que uma vez por semana eu coloco aulas lá dos assuntos mais comentados nos últimos tempos em relação à nutrição. Então, eu falo sobre suplementação, eu falo sobre gel de carboidrato, eu falo sobre alimentação pós-treino, e lá daí vocês têm acesso às aulas, e aí quem fechar o acelerador de resultados vai ter acesso a 1 mês desse Clube Comer para Correr, tá? E aí vocês pensam assim, putz, Denise, meu Deus, vai ser isso aí, vai ser mais 500 pila. Não, vai ser bem barbadinha, tá? Então vai ser à vista no valor de R$300, ou se não em até 12 vezes de 30,53. Porque no parcelamento ali tem os juros que o link do Mercado Pago acaba gerando, tá? Então, à vista R$300, vocês vão ter acesso a 4 cardápios, vocês vão ter acesso à estratégia alimentar, vocês vão ter acesso a 3 aulas comigo, vocês vão ter acesso a uma aula de tirada de dúvidas, tá? Então, tudo para que vocês consigam chegar lá na prova de vocês, fazendo a prova bem, não se lesionando, correndo o tempo inteiro, não dando aqueles piti de ter diarreia durante a prova, de vomitar durante a prova. Não é esse o objetivo. A gente vai, então, dentro desse programa de aceleração, eu vou ensinar tudo para que vocês tenham uma excelente prova, que vocês consigam atingir o RP de vocês, tá? Então, agora, corredor de rua, é hora de dizer adeus às soluções ineficazes e dicas de blogueiros, e é a hora de realmente abraçar as estratégias que realmente funcionam, que é comer comida de verdade, estruturar uma alimentação adequada ao longo do dia, ter uma suplementação intra-treino, intra-prova de forma adequada, testar isso, colocar em prática, e para isso é importante vocês terem conhecimento e terem uma pessoa, né, que realmente entende, né, de nutrição e corrida de rua,
tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não sei se vocês têm dúvidas, fiquem à vontade. Pode falar, Leandra. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Tudo bem com a senhora? É um prazer ter tido essa aula com a senhora. Foi muito edificante para mim. Preciso de uma ajuda da senhora. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Uhum. Eu fiz um emagrecimento natural há 5 anos e emagreci 50 quilos. Nossa, sim, senhora. Parabéns. Mediante a corrida, esporte e a alimentação saudável de verdade, como a senhora disse aí, né? Uhum. Alimentação de verdade. E o que acontece? Aprendi a correr, eu não digo, eu falei, eu vou usar as palavras que a senhora disse, eu não corro, eu vou no meu limite e sempre. Graças a Deus deu certo, faço 5, fiz 7, fiz 10, cheguei na São Silvestre e agora, se for da vontade de Deus, fazer uma meia maratona. Porém, o que acontece? As minhas peles voltaram tudo ao normal. Pode me perdoar até o meu jeito, porque eu vim correndo para poder assistir a aula da senhora, literalmente correndo, para não perder a aula da senhora. Mas o que acontece? Tem alguma parte do meu corpo, como eu disse, eu não fiz bariátrica, não tenho tanta pele sobrando, mas, infelizmente, tem parte que eu vou precisar reconstruir, né? Que é automático, que até me judia fisicamente na questão quando eu corro. E o que acontece? Hoje e amanhã vai ser meu último treino na rua, né? Porque eu vou fazer cirurgia agora no próximo dia 21. E eu precisaria, de verdade, assim, da opinião da senhora, eu vou ficar pelo menos 45 dias sem poder treinar, né? Então, eu não vou mentir para a senhora, eu olho no lado, olho no outro, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu vi que a senhora é bem prática. E eu gostaria de algumas, se possível, 1 ou 2 instruções, porque eu não vou poder fazer absolutamente nada, porque eu vou fazer a reconstrução da perna e da mama. Então, eu não vou poder nem fazer aquela caminhadinha leve, porque eu moro no 3º andar. Uma coisa que é muito importante, assim, é o teu processo de cicatrização, né? Sim, senhora. Então, processo de cicatrização, a gente tem que pensar proteína e, principalmente, em 2 aminoácidos que estão muito relacionados com essa parte da cicatrização, que é a prolina. Prolina. Deixa eu só olhar aqui qual é a... Que até eu tive, semana passada, eu tive um paciente meu que é triatleta, e ele caiu de bike e ele teve lesões horríveis, que ele teve que parar de treinar, e aí eu indiquei para ele uma suplementação específica, deixa eu só... A arginina e a prolina. Sim, senhora. Desculpa. São 2 aminoácidos que são bem importantes no processo de cicatrização, tá? Tanto é que a gente tem alguns suplementos clínicos para suporte clínico de pacientes que estão hospitalizados e tal, que a gente usa alguns suplementos específicos que têm uma quantidade maior dessa prolina e da arginina, tá? Mas, assim, é muito importante tu não baixar a quantidade de proteína no teu dia. Então, tipo assim, te dar um exemplo, assim, por exemplo, o whey é uma suplementação, se tu não tiver restrição, tu pode manter, pode continuar utilizando, né? Mas é daquela coisa assim, não dá para de tarde, eu vou comer a fruta ali, vou comer uma fruta e deu. Não, tu precisa de quantidades importantes ali de proteína ao longo do dia e desses 2 aminoácidos. Sim, senhora. Muito obrigada de coração. Nada. E a minha maior preocupação é esses 45 dias eu perder, não a performance, porque nós somos corredores amadores, né? Mas eu fico meio preocupada, assim,
de perder aí a força física, a senhora entendeu? Que eu estava na minha melhor fase Tu vai e de perder. repente eu fico meio preocupada em... Tu vai reduzir, tá, Leandra? Isso com certeza, não posso te mentir, né? Mas quando tu retomar o treinamento, por tu ter também já uma memória muscular, vai ser muito mais rápido do que aquela pessoa que tá saindo do absolutamente zero, tá? Mas assim, o que tu tem que pensar? Tu tá fazendo isso para tu melhorar. Para né? melhorar, Então, sim, senhora. É uma situação que tu vai precisar lidar agora ou daqui a pouco lá para frente, né? Então, assim, talvez eu acho que para ti vai ser mais desafiador também lidar com a questão da ansiedade, assim, nesse momento, assim, de ficar parada, né, de não poder fazer muita coisa. Então, tenta usar meios para tu não utilizar a alimentação como forma de Nunca mais. melhorar a ansiedade, sabe? 135 Não, tu aprendeu quilos. bastante, Aprendi bastante, sim, senhora. Que Deus lhe abençoe, gratidão, saúde, Obrigada, paz querida. para a senhora, suas crianças e toda a sua Faça uma família. boa cirurgia lá. Gratidão, muito obrigada. Então tá. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Então tá, pessoal. Boa noite. Eu vou deixar essa aula disponibilizada, tá? Depois eu vou colocar lá no nosso grupo, vou colocar o link no YouTube. E muito obrigada por estarem aqui na segunda-feira de noite. Tá bom? Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau.